Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Salomão e eu vou falar hoje aqui no meu canal a respeito da empresa Cielo e por que que eu não tenho ações da Cielo. Esse vídeo, na verdade, é uma resposta para várias pessoas que me perguntaram nas lives, pessoalmente, via WhatsApp, redes sociais, afinal, por que que eu não tenho ações da Cielo? Isso aqui não é uma recomendação de compra de venda de forma alguma, isso é um estudo pessoal que eu vou compartilhar com você. Uma outra coisa que eu tenho que falar é que eu já tive uma posição relevante em Cielo. Ela já foi uma das empresas mais representativas no meu portfólio e há alguns anos eu me desfiz do negócio. Então já tem um bom tempo que eu saí da empresa, mas o estudo que eu fiz à época eu vou trazer aqui e algumas outras informações que eu consegui coletar agora mais recentemente. Não entenda isso como qualquer tipo de crítica à empresa, aos investimentos de forma alguma. Eu quero colaborar com a comunidade de investidores, trazendo informações novas. E um conselho que eu dou é seja um pouco pragmático na hora de escolher as suas ações, seus investimentos. Seja mais crítico, veja outros pontos de vista e veja realmente se aquele investimento ele é válido para você. Não siga dicas quentes, não siga a recomendação de pessoas que não te mostraram o porquê daquilo. Seja mais crítico, seja mais investigativo. Bem, então vamos lá. O que que você acha de toda vez que alguém no Brasil usar o cartão da bandeira Visa, parte daquele valor ser seu? A pessoa vai lá, faz uma compra de R$ 100, você ganha R$ 1, por exemplo. Não, um negócio fabuloso, né? Pois é, tudo começou com uma empresa chamada VisaNet. Essa empresa foi criada em 1995. Ela foi criada por uma associação entre outras empresas. A bandeira de cartões Visa, junto com o Bradesco, Banco do Brasil, Banco Nacional e Banco Real. Ela foi criada tanto para melhorar o relacionamento da bandeira Visa com os estabelecimentos, né, uma coisa um pouquinho mais próxima, como também para poder facilitar a vida dos bancos que trabalhavam com a intermediação desses recebimentos. No mesmo ano, um outro grupo se juntou, que foi o Mastercard, Citibank, Itaú e Unibanco. E eles formaram também uma outra empresa chamada de Redcard. E a gente tinha então as duas primeiras empresas de adquirência no Brasil, certo? E aqui só uma curiosidade. Quem inventou esse negócio de cartão de crédito? Foram os bancos. Os bancos, eles têm o trabalho, né? O negócio deles é emprestar dinheiro a juros, ou seja, oferecer crédito. E algum dia um banco teve uma bela de uma ideia que foi a seguinte: ao invés do meu correntista vir até mim e eu dar um crédito para ele usar esse dinheiro, por que que eu não vou lá na ponta, aonde ele está fazendo compra e consumo, e ofereço um crédito pré-aprovado? Que ele vai ficar ali na carteira, se ele precisar ele saca, ele tem acesso àquele crédito lá atrás. Bem, isso pegou, né, os bancos começaram a usar cada vez mais, essas empresas criadas, elas começaram a atender vários bancos e territórios cada vez maiores, e a gente começou a ter então as bandeiras que se consolidaram. Dentre elas, as grandes bandeiras Visa e Mastercard, que fazem parte aqui da nossa história. Então foi uma bela de uma sacada dos bancos, esse negócio de criar as bandeiras de cartão. Hoje elas são negócios totalmente independentes, né? E muito mais global do que local. Bem, com a VisaNet, então, e também a Mastercard, surgiram o sistema de três partes, tá? Um sistema bem mais enxutinho, aonde você só podia comprar com cartão Visa passando numa maquininha da VisaNet. Isso você só conseguiria usar o cartão da Mastercard se você usasse a maquininha da Redcard. Então o sistema era bem verticalizado. Por quê? A gente tinha adquirente, que era de um banco ou dois bancos, aqui no caso, e a bandeira. O que que aconteceu para consolidar ainda mais essa verticalização? Os bancos viram que era tão bom que eles começaram a comprar as bandeiras que eles conseguiram. Então o Bradesco comprou a American Express no Brasil, a operação, o Unibanco comprou a Hipercard, que fez então mais ainda essa verticalização. Era um negócio fabuloso. Só alguns números aqui para ilustrar. De 2003 até 2008, o número de transações financeiras no Brasil que foram feitas com cheque caiu de 39,5% para 16,5%, ou seja, uma queda muito visível. E os cartões, por outro lado, subiram de uma representatividade de 32,2% para 52,8%, ou seja, a gente conseguia enxergar aqui uma tendência clara de abandono do cheque como meio de pagamento e adesão dos cartões. Um outro número para ilustrar: de 2000 até 2010, o número de transações feitas com cartões de crédito e débito subiram numa taxa de 2 casas decimais ao ano. Isso é muito bom. Então o negócio era extraordinário. O sistema verticalizado, toda e qualquer compra com Visa tinha que passar na maquininha da VisaNet. Era uma forma fácil de se ganhar dinheiro, né? E a gente tinha um duopólio, VisaNet e Redcard, com mais de 95% do market share. Hoje a gente pode pensar direito, eram dois monopólios, porque eles não tinham a concorrência da captação das bandeiras. Bem,
Os números da VisaNet atestam que o negócio realmente era fabuloso, era fora de série. 175 bilhões movimentados nas maquininhas, 3,21 bilhões de receita, sendo um pouquinho mais da metade disso em crédito, um pouquinho em débito e uma parte legal também, quase um terço com aluguel. Naquela época era muito mais aluguel do que venda das maquininhas. E um lucro anual de 1,39 bilhão. Isso é muito, era muito na época também, né? E 1,4 milhão de estabelecimentos usando as maquininhas. E uma penetração no território nacional que englobava 96% dos municípios. A Redcar, em 2007, em julho, resolveu fazer o seu IPO, oferta pública inicial, ou seja, abriu capital na Bolsa de Valores. Ela levantou 4,1 bilhões. Na época, esse era o recorde. Foi o maior IPO do Brasil. Depois ele foi superado, mas foi muito bom. Uai, e por que a VisaNet não abriu capital? Bem, a VisaNet queria ter aberto capital até antes, mas ela teve alguns problemas no meio do caminho. Um emblemático foi a participação, né, do nome da VisaNet com o Mensalão. Um fundo de marketing da VisaNet acabou fazendo transferências para uma agência envolvida naquele escândalo. Isso deu uma manchada na história ali, na marca, né? Em 2007 ainda estava estigmatizado, com algumas consultas, pesquisas que eles fizeram, viram que o nome ainda estava atrelado ao mensalão. Então ela até repaginou ali, colocou uma marca nova, tentou mudar um pouco, aqui como eu estou ilustrando, né? Nessa época até o logotipo da empresa mudou. E em 2009, finalmente, ela conseguiu fazer seu IPO. Tiveram outros detalhes aí no meio do caminho, que eu não vou comentar, senão vai ficar muito grande. E eu botei aqui o seguinte: em 30 de junho estava acabando uma consulta pública no Brasil para se estudar, né, a opinião sobre as regras de mercado da adquirência, ou seja, sistema de capturar cartões. Nesse contexto, ainda 94% das transações e 90% do volume transacionado eram feitos pelas maquininhas da Redcar e da VisaNet. Estava bem próximo do final da consulta pública, que é um passo apenas para se discutir o assunto. Na véspera desse término da consulta pública, a VisaNet fez seu IPO, a sua oferta pública inicial, lançando as ações no mercado. Alguns dizem que isso foi um movimento, né, a toque de caixa para abrir capital, para que essa mudança no setor não atrapalhasse até a captação, ou seja, a venda, né, das ações na abertura de capital. Isso não pudesse atrapalhar ali a sua abertura de capital, baixando os valores, provavelmente o pessoal precificando essa queda de concorrência. Foi feito então em junho de 2009, o IPO da VisaNet. Foi o maior do Brasil, então. Aquele lá da Redcar já tinha sido superado pela OGX e a VisaNet superou também o da OGX. Então foi 8,4 bi, superando 6,6 que tinha sido o recorde anterior, e se tornou, né, uma empresa, uma das 15 maiores empresas de capital aberto no Brasil. Então foi realmente uma empresa que nasceu muito grande na bolsa. O mercado, então, ainda concentrado, super verticalizado, e alguns fatores aumentando a verticalização, como eu comentei, né? O Bradesco, quando comprou a Amex, o Unibanco, quando comprou a Hipercard, foi fortalecendo, porque os bancos já tinham adquirência e começaram a comprar as bandeiras. Esse sistema ficou muito mais verticalizado. E a gente precisava, né? O lojista precisava de ter duas máquinas. Eu lembro disso. No restaurante você tinha lá o cartão da Visa, você tinha que esperar a maquininha chegar da VisaNet. Se alguém ia pagar com Mastercard, tinha que esperar a maquininha da Redcar. Precisava de ter os dois. Mas acontece que os órgãos reguladores no Brasil, eles começaram a buscar uma forma de enfraquecer isso. Então, em 2010, o Banco Central do Brasil, a Secretaria de Direito Econômico, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, eles começaram a se movimentar e procurar o fim ali da verticalização, pelo menos o enfraquecimento dela, né? E houve então a migração para o modelo Full Acquire. Isso aqui é um modelo que é o seguinte: você agora tem uma máquina, você pode receber qualquer cartão nessa máquina. Então não tem mais direito de exclusividade. Isso foi uma forma de abrir o mercado. A VisaNet, já prevendo essa mudança em 2010, a fim da exclusividade que ia acabar em junho, ela ainda em 2009, em novembro, trocou a sua marca e o seu nome de VisaNet para Cielo, que é a Cielo que a gente conhece até hoje. Tá? Então antes era VisaNet ligado à Visa e agora é Visa Rede, né, o nome, ou Rede Visa, passando para a Cielo, uma coisa mais não muito personalizada ali em relação a alguma bandeira. Agora vamos ver os números da empresa em 2009. Olha esses números, assim, são fabulosos. Margem bruta de 73%, margem EBITDA de 61%, um ROI de mais de 100%, de 178%. Um payout, ou seja, a parte do lucro final líquido que a empresa distribui de 57%, a empresa não tinha nenhuma dívida.
Isso aqui era uma mina de dinheiro, era uma maquininha que o pessoal brincava de gerar dinheiro, era até uma piada que tinha no mercado. Quem não queria ser sócio disso? Eu me tornei sócio, baseado nesses números, nesse meu estudo pessoal, e eu considerava, né, uma das melhores empresas do mercado para se investir. Tinha que estar na carteira, não tinha jeito. Atraiu muita gente no IPO. Eu entrei depois do IPO, não entrei no IPO ainda, e ela atraiu atenção de muitos competidores. Pessoas mais institucionais, maiores, começaram a vir falar: essas margens num setor com potencial de crescimento, que é o Brasil, uau, que legal. Só que eles ficaram, eu digo, na vitrine, olhando só. Eu brinco que tinham só dois no parquinho brincando, a Redcar e a Cielo. A Redcar depois virou Rede e a Cielo. Sozinhos, porque a regulação ainda não tinha aberto essa janela aí para concorrência. Mas essa barreira de entrada muito forte inicial, ela era um alvo do governo. Então, os órgãos, né, começaram a trabalhar para tentar fomentar a competição e enfraquecer essas regalias, esses benefícios que algumas empresas tinham. Então, o enfraquecimento das barreiras de entrada entrou na mira do governo. Aquilo que existia de margem era irreal, aquilo ia acabar. Né? Então, essa foi a minha tese à época. Então, em 2011, a gente viu o fim da exclusividade, então, da captação já definitivo, depois veio o marco regulatório de arranjo de pagamento, depois veio uma regulação dentro desse novo marco muito mais a pró-competição, depois veio até a MP 764, que depois virou uma lei, que ela falava que você podia cobrar preços diferentes dependendo da forma de pagamento, dinheiro, débito e crédito. Depois veio o máximo, né, de tarifa interbancária de débito e por aí vai. Então, começaram a aparecer várias medidas para tentar realmente fazer com que a concorrência entrasse e ficasse mais fácil, né, de entrantes novos chegarem no mercado. Então, com o enfraquecimento das barreiras de entrada, novos competidores entraram. Dois resultados nós vimos com isso, ou nós esperamos, né? Um setor que tem barreira de entrada forte, essa barreira fica fraca, os entrantes que chegam, eles causam dois fenômenos. A disputa pelo market share, ou seja, a diluição no market share, e a queda das margens. Tá? Será que isso aconteceu? Que a gente vê o market share de 2011 até 2018. Rede, que era Redcar virou Rede e a Visanet virou Cielo, juntas tinham 96% no mercado em 2011 e caíram para 72% em 2018. A Rede perdeu 10 pontos percentuais, de 41 para 31, e a Cielo perdeu de 55 para 40, ela perdeu 14 pontos percentuais. Vale um adendo aqui. Se diz muito que uma vantagem de uma empresa é ter muito market share. Concordo. Quando ela tem um market share grande e uma barreira de entrada forte, está tudo muito bem. Quando a barreira de entrada se perde, ela começa a disputar a market share, a gente tem um fenômeno que é o seguinte: a empresa ela tem que segurar o market share. Ela tem a perder e as que estão entrando, elas têm a ganhar. Só que aqui a gente tem uma peculiaridade. Isso aqui é muito genérico. Esse market share é composto por grandes empresas, por pequeno lojista, por pessoa ali que é autônomo, redes. Então, o perfil dos clientes é muito variado. Então, por exemplo, entra um competidor no mercado que ele quer focar só, por exemplo, em redes grandes, supermercado, atacadista, loja de varejo, etc. Ele vai fazer todo o setup dele para conseguir concorrer bem nesse nicho. Chega outro que fala, eu quero só pegar migalhinha, pequeno lojista, autônomo, gente que fatura pouquinho, ele vai para aquele nicho. Então a gente começa a ter também uma dificuldade em monitorar todo o mercado e conseguir manter todo o market share. Tanto que a Cielo até começou a lançar submarcas diferentes, a Stelo e tal, para tentar segurar. Mas quem tem dominância do market share está em desvantagem numa disputa de market share quando a gente tem um enfraquecimento da barreira de entrada, como aconteceu. E quanto às margens? Olha aqui o gráfico que eu montei. Margem bruta. 70 e poucos por cento, caindo ali para perto de 40%. A margem EBITDA em queda franca também. O ROI, gente, aquele ROI que era fabuloso foi o que mais caiu. Ele era quase 180%, como eu demonstrei, chegando perto de 20% agora. E aqui a gente vê um fenômeno das margens caindo. Eu não percebi ainda no gráfico de longo prazo uma estabilização das margens, ou seja, falar, esse é o novo patamar de margem. Então aqui vai um adendo. As margens passadas, elas são uma ilusão. Por quê? Elas estavam em todo um contexto que ele não volta mais, ok? E esse gráfico está mostrando que essa linha está em declínio. Alguma hora isso vai estabilizar, eu não sei exatamente ainda onde. O payout da empresa, ou seja,
a porcentagem de lucro que ela distribui, ele vinha ali oscilando entre 60%, 50%, 60%, 70%. De repente, agora, recentemente, a empresa pega e faz uma divisão dos lucros ali de 100%, até mais de 100% do seu lucro. Eu achei isso muito ruim nesse momento. Por quê? Eu vou colocar aqui. Primeiro que ficou parecendo, e pode ser até que isso seja realmente o intuito, atrair investidores numa hora que está tendo uma derrocada das ações. Fala, não, a gente paga um yield alto, eu dou muito dinheiro para o acionista, então o acionista vai ter mais atratividade pela empresa, frear a queda mesmo das ações. E o segundo, a empresa vem numa pegada de payout que ela conhece o business dela. Quando ela estava sozinha, com aquele monopólio em bandeiras Visa, ela não pagava 100%. Imagina agora que está no meio de uma concorrência. E tem mais, ela não tinha dívida lá atrás e agora ela tem dívida. Olha aqui. 2012, mais ou menos, apareceu uma dívidazinha mínima e a dívida ficou grande. Tudo bem, a empresa fez isso para crescer, para comprar outras, para estruturar negócio lá da Cateno, que seja. Não tem problema nenhum, gente. Só que olha só, ela pegou dívida, tá com uma dívida hoje líquida relativamente alta. Tudo bem que é uma 1,1 vezes a dívida sobre EBITDA ajustado no final de 2018. Ok, tudo bem, está super controlada. Mas vamos pensar o seguinte: uma empresa, para escolher pagar para o acionista dividendo, pode ser que o custo da dívida dela é menor, tá certo, do que o ROI dela, por exemplo. Mas tem um detalhe aqui: a gente não tem uma situação estável. A gente vai fazer esse tipo de conta, é melhor distribuir do que quitar a dívida, quando você está com todas as variáveis estáveis e a projeção estável. Aí você senta e fala, não, tudo estável. Aí você vai acertar o payout em relação à dívida, custo de dívida. Quando você está no meio do fogo cruzado, está tudo deteriorando, margem caindo, você não sabe o que vai acontecer, você fazer um payout desse, ao meu ver, é equivocado. Eu preferia a segurança de ter caixa robusto e depois, com mais calma, quando a poeira baixar, tomar esse tipo de decisão. Mas isso é coisa minha. Como investidor, eu gostaria de fazer assim. Tá? Então é uma coisa realmente que eu não concordei tanto. Mudar o payout, a vocação da empresa de crescimento e desenvolvimento, isso é um setup que ele deve ser feito em momentos de paz, tá? Não momento de guerra. Tudo bem, eu vou linkar aqui os riscos que eu consigo enxergar, né? Isso é estudo pessoal, tá? Você pode concordar ou não, mas só um ponto de vista. Qual que é a fonte de receita de uma adquirente? Ela pode vender ou alugar a maquininha, o POS, Point of Sale. E ela também vai tirar ali, vai cobrar, né, do lojista, do estabelecimento, a MDR, que é Merchant Discount Rate, é o MDR. Esse MDR ele é composto por várias rúbricazinhas, né? Tem a taxa do banco emissor, que emite o cartão de crédito, tem a taxa para pagar a bandeira, tem a taxa adquirente, que eu destaquei aqui, tem imposto. Então, de dentro da MDR, ela ainda vai tirar um pedaço que vai ser realmente o que ela vai pegar para si, para pagar os seus custos e ter o seu lucro, né? Que é o que seria a receita da empresa. Olha só o que aconteceu. A disputa que está acontecendo no mercado, um dos focos dela está sendo na MDR. Você vai para o lojista e fala assim, ó, eu vou cobrar 3%, que é o que a Cielo fazia em 2008. Eu vou cobrar 3% da transação. Então, cada 100 reais, 3 reais fica comigo. Isso para cartão de crédito, que eu coloquei aqui, que é o mais importante. Esse número veio caindo, principalmente quando chegaram os novos entrantes. O GetNet chegou ali em 2010 para 11 mais ou menos, tá vendo? Antes eram só os dois, a Cielo e a Rede, que eram relevantes, né? E a média e mercado aqui em azul. Isso veio caindo, veio caindo. Você vê o fenômeno aqui no gráfico, quando aparece aquele amarelinho lá em cima da GetNet, olha o que aconteceu com a curva. Tudo caiu. A Cielo e a Rede baixaram as taxas e a média, que é a azulzinha, também baixaram. Com o passar do tempo, o que aconteceu? A taxa da Cielo ficou abaixo até da média, tá? Isso pode ser até um esforço para ela conseguir atrair mais, ou seja, o que ela cobra dos lojistas e tudo, ela está menor do que a média, mas ainda está em tendência de declínio. Isso aqui demonstra que a competição, quando vão chegando novos entrantes, essas médias vão caindo. Agora, olha só a Stone, olha lá a BIM, como é que elas estão com taxas relativamente competitivas. Isso aqui é o mercado, né? O mercado vai se ajustando. Vamos pegar algumas frases aqui de Paulo Caffarelli, que é o presidente atual do Cielo. O que ele está falando, o que ele está pensando, só para a gente entender, né, por onde que pode acontecer ainda com a empresa. O que a empresa vai fazer a respeito dessa competição? Uma tentativa minha de interpretação. A Cielo tinha que fazer a escolha entre manter a margem de lucro ou a participação de mercado. Neste momento, optamos pelo market share. Diga-se de passagem, ela perdeu tanto margem quanto market share. Ela vem perdendo já os dois. Agora eles falam, não, a gente vai ter que pegar alguma coisa. Vamos pegar market share. Se apegar ao market share,
dá a entender que o lucro vai ser, pelo menos no curto prazo, as margens vão ser comprimidas ou vão ser um pouco sacrificadas. O que vai definir preço numa disputa tão acirrada é o mercado. A Cielo vai brigar por preço se necessário, ou seja, vai brigar por preço, porque ele é necessário, a gente está vendo isso. Não vamos rasgar dinheiro, mas vamos estar numa atuação muito mais forte. Bem, isso quer dizer que provavelmente vai sacrificar a margem. A Cielo era uma empresa de 4 bilhões de lucro. Olha isso aqui, era uma empresa de 4 bi. O presidente está falando isso. Esquece os múltiplos do passado. Estamos sinalizando que ficaremos entre 2,3 e 2,6 bilhões em 2019, ou seja, de 4 para, na melhor dos cenários aqui, projetado 2,6 bilhões de lucro. Ou seja, esses são os números, né, previstos. Ah, Daniel, depois vai melhorar. Ó, eu achei uma frase do presidente anterior, numa outra reportagem, que ele falou o seguinte, isso foi em 2017, 16, desculpa. Ele falou assim, ó, 17 vai ser um ano de transição, em 2018 vai começar a melhorar o cenário. Olha o que aconteceu, ele piorou o cenário em 18. Então é difícil fazer previsão no mercado onde você não conhece todas as variáveis, você não sabe o que está na cabeça dos concorrentes, você não sabe nem se vai entrar concorrente novo no mercado. Temos de olhar para dentro de casa e nos reinventar. Crédito para a frase. Eu concordo. Tem que fazer alguma coisa, talvez venha de inovação. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E essa é a frase mais emblemática para mim. Estou numa guerra que não tem volta. Estou numa guerra que não tem volta. Ou seja, se você acha que as margens do passado vão voltar, você esquece. Não vão. E a gente não sabe ainda quais são as margens novas do negócio, as margens que vão ficar, certo? Do setor, definitivamente. Os múltiplos são registros do passado. Quem compra Cielo falando um PL de 7,5 está equivocado. Ele está olhando um cenário que não é mais a realidade e não deve mais voltar a acontecer. Falando de yield, gente, falar de yield, com aquele yield, aquele payout lá extraordinário, dá para olhar yield? Você não vai ter nenhum real por lucro se a visão do presidente se concretizar, não vai dar nenhum real por ação de lucro. Se distribuir tudo, não vai dar o yield que deu no passado, tá? Algumas pessoas me falam assim, Daniel, mas a Cielo ela tem uma qualidade tão boa, ela é tão clássica no mercado, ela tem um market share tão alto que ela vai vencer os concorrentes e depois ela vai voltar a melhorar as margens dela. Esqueça, esqueça, as margens estão sob pressão. A gente não sabe ainda quais são as margens reais do setor na nossa economia, na adquirência. A gente vai descobrir, porque o que a gente tinha no passado simplesmente é artificial. É irreal, né? Não volta mais. Os ganhos vão acontecer em escala? Eu acho que vão. Eu acho que os maiores vão ter uma margem sempre um pouquinho melhor em relação aos pequenos. Mesmo que os pequenos saiam do mercado, se as margens voltarem a subir, novos entrantes vão aparecer no mercado. Isso é um fato, tá? Lei de mercado. Agora eu vou falar sobre o segundo risco. Então, eu já acabei de falar dessa parte do primeiro risco, que é da competição. O segundo risco, poucas pessoas falam a respeito disso. Então, acho que isso talvez agregue bastante. Eu vou começar explicando pelo seguinte fato. Em setembro de 2012, a Redcar, que agora já era rede, né, que abriu capital lá atrás, ela fez uma OPA, um fechamento de capital. E olha só as palavras de Roberto Setúbal, presidente do banco, que era o banco dono, né, da Redcar, o Itaú. Vai gerar ao banco mais agilidade. Foi isso que ele falou. Em um primeiro momento, não haverá retorno financeiro. Isso me deixou extremamente alerta, tá certo? E olha o que eu achei aqui. Isso agora é recente, tá? Hoje fizemos um anúncio importante do setor de adquirência que beneficiará pequenas e médias empresas, além de autônomos. Lá, ele vai falando o seguinte, que a rede vai pagar em apenas 2 dias, e com custo zero. Antecipação de todos os comerciantes que faturam até 30 milhões por ano, certo? Então, olha aqui a agressividade, né, em relação aos outros do setor, mas tem uma condição aqui. Tem que ter um faturamento de até 30 milhões por ano nas maquininhas da marca e receberem pelo Itaú Unibanco. Eles têm que receber pelo Banco Itaú. Vamos ver o que o Banco do Brasil fala, então. Isso aqui também recente a matéria. O Banco do Brasil vai refazer a estratégia porque ele está vendo a clientela envelhecer, o funcionário público estagnar, etc. Bem, ter a Cielo, adquirente do grupo, como um cliente é muito importante. Na verdade, eles agora vão ser mais agressivos, oferecendo pacotes bancários mais Cielo, com 6 meses de carência de taxa de cobrança. Olha a estratégia que o banco está usando. A Cielo para atrair correntistas para o banco. E eu te pergunto o seguinte: a adquirência ela é um negócio primário dos grupos ou ela é secundário? O que é mais importante para esses grupos? O banco, o que o banco gera e tem lucro, a sua rede, etc.
ou adquirência? É secundária, certo? O Itaú, percebendo isso, comprou para não ter problema com o minoritário, para não ter problema de margem de manobra, para tomar decisão e, se precisar, num cenário extremo, né, de muita competição, sacrifica a adquirente, mesmo que ela não dê lucro, tá? Que ela fique ali no 0 a 0 e o banco vai ter um ganho com isso. Quem é dono do banco, ok, ok. Se o banco fez isso é porque é lucrativo, é porque dá certo. Agora, quem está na adquirente, como sócio só dela e não dos bancos, pode ser prejudicado com decisões dessa forma. Então, isso é um risco que não pode ser menosprezado. Então, os benefícios secundários dos bancos, começar a usar o negócio de adquirente. Eu vou pegar um exemplo aqui. Pega um banco digital igual o Inter, por exemplo, que ele quer agora focado só em aumentar a base de cliente. Ele só quer gente abrindo conta no Inter. Não interessa. Só isso. Põe isso na cabeça. Eu estou dando exemplo, então estou falando que é isso. Aí ele pega lá um adquirente e fala assim: quem passar o cartão na maquininha nossa e tiver a conta do Banco Inter, não vai pagar nada. Ou vai pagar, calcula lá o valor, né? Só para pagar o custo. Ou vai pagar de MDR, sei lá, um valor irrisório em relação às outras. Existe esse risco. Quem está na adquirente está exposto a esse risco. E tem mais. Se o mercado bancário entrar em estresse e esse mercado ficar estressado, aí sim a gente vai ter problema. Porque quando o banco está dando lucrão, em cima de lucrão, está super bem, está com market share legal, não está sentindo ameaça, ele tem um comportamento. Deixa começar a baixar a margem. Deixa começar a ter problema. Aparecer fintech para todo lado, conta digital e tal, e começar a ter uma pressãozinha para ver o que acontece. Bem, ainda tem um fator de complicação. Tem gente que acha que é vantagem a Cielo ter dois bancos dono. Eu acho que é uma baita de uma desvantagem. Primeiro que são dois bancos, um é privado, um é público. Eles podem ter, como eu já citei, conflito de interesse, tá certo? Eles podem ter ganhos indiretos do fato e usar a Cielo para isso, como eu já demonstrei aqui há pouco. Pode até parecer bom para a Cielo, né? Mas às vezes quem está se beneficiando é o banco. Eu não sei, eu não tenho essa métrica para poder dizer. Então é um ponto de incerteza. Menos agilidade para tomar de decisão, porque tem dois donos e tem os minoritários ainda. Né? Ainda tem a manobra, às vezes, dela, até para peitar uma manobra lá da rede, vai ser muito mais difícil, tá? Bem, eu te coloco o seguinte: nós estamos no Brasil, você é investidor, conhece recentemente o que aconteceu no mercado. Quando a gente tem riscos derivados desse risco dele no seu negócio primário, é porque existe uma assimetria de forças, tá certo? Eu vou dar um exemplo. Go Smiles, TAM múltiplos, ok? Existe risco de OPA da Cielo? Existe, é óbvio. Ação aí na derrocada, os preços caindo, às vezes os bancos falam, ó, vamos ter que tomar umas decisões mais drásticas aqui, a gente vai ter que fechar capital, vai dar problema. Pode acontecer, tá certo? Perda de vantagens também, por exemplo, a Wiz lá, né, na Caixa, se fala hoje alguns rumores da BB Seguridade, tudo bem, o contrato é mais longo, tal, mas a gente não pode garantir. Quando o negócio ele é secundário, a gente tem que ficar com o pé atrás, especialmente aqui no nosso país. A gente tem visto o que tem acontecido, as práticas, né, que tem acontecido. E o terceiro risco, esse risco ele é menos quantificável, né, é o risco de substituição da tecnologia. Bem, a Cielo é uma empresa de solução de pagamentos, concordo. O pessoal fala, a Cielo não é empresa de maquininha, a Cielo não é empresa de maquininha, a Cielo é muito mais do que isso. Perfeito, mas ela hoje é extremamente dependente da adquirência no modelo de cartão. Tudo bem, pode usar biometria, QR Code e tal, mudar só a estrutura do cartão, não tem problema. Ela continua fazendo a transação do mesmo jeitinho, que eu vou mostrar aqui na sequência. Ela depende disso. Ela não é uma empresa que faz ponto a ponto de pagamento de forma relevante ainda. Tá? E o modelo inteiro que ela tem, tá, com risco de substituição, inteiro, onde ela está grande parte do seu faturamento. E quando a gente fala assim, uma empresa de tecnologia, de captação, de modelo de pagamento, tudo bem. Quanto que essa empresa gasta em inovação hoje de forma declarada? Falando da Cielo dela, né? Tudo bem, ela pode ter subsidiária que tem outras rúbricas, mas hoje, se a gente for ver, pesquisa e desenvolvimento, esse financiamento aqui dos próximos anos, isso aqui é o próprio, da própria empresa. Peguei lá no site do RI. 22 milhões em média, tá? Até 2024. 22 milhões em pesquisa e desenvolvimento. Isso é 0,17% da receita anual da empresa. 0,17%. Ou seja, eu não vejo ela como uma empresa que tem um investimento relevante em relação à sua receita hoje em pesquisa e desenvolvimento. Porque se a tecnologia mudar totalmente, aquele que for o vanguardista, que chegar primeiro com a tecnologia vai pegar, vai se dar super bem. Pode ser Cielo e pode ser uma empresa da Nikon, uma fintechzinha,
que vai fazer o sistema que vai pegar. Ou outras grandes, como eu vou colocar a sequência aqui. Então, substituição de tecnologia. Quanto maior o prazo, pior a previsibilidade, ou seja, maior incerteza, maior risco. Quando a gente vai fazer cálculo de valuation, por exemplo, que a gente pega a perpetuidade, não existe uma empresa de tecnologia com risco ameaçado. Daqui a um ano existe um risco, daqui a 10 anos pode ser que não exista mais nada desse modelo de pagamento, não tenha cartão, seja, sei lá, tudo por outra tecnologia. É um risco muito difícil de ser quantificado, então esse é um risco, para mim, difícil até de botar no papel. A gente tem que jogar um prêmio de risco, que é até mais difícil de calcular. E as substituições tecnológicas aceleram. O cheque demorou 15 anos para morrer, tá certo? Chegar uma tecnologia nova, boa, ela pode substituir as tecnologias atuais em 18 meses. É isso que se especula. Então é muito mais rápido. Ou seja, pode ser tão rápido que às vezes a empresa não tem nem tempo para reagir e para se reinventar. Riscos, não estou falando que isso vai acontecer. Bem, vamos falar um pouquinho mais agora dessa sequência de como é que é o sistema hoje da Cielo. Bandeiras, bancos, intermediadores. O que acontece? Os intermediadores foram essenciais. A Cielo começou lá com a VisaNet, a Redcar, para o estabelecimento do modelo. A gente tem que reconhecer isso. Mas eles sempre foram vistos como custos. Historicamente, a Cielo é conhecida como muito difícil de lidar. Não atende muito bem o cliente, não escuta, não negocia taxa, porque ela era sozinha no mercado. Agora ela está tendo que correr atrás disso daí. Mas sabe o que aconteceu? Os estabelecimentos no Brasil, eles passaram por períodos, né, desde aquele duopólio, e eles ficaram com aquilo atravessado. Eles veem hoje como custo. O estabelecimento vê o intermediador como custo. Ele fala, ó, meu faturamento, eu tenho tanto de margem, 2%, 3% está indo para o adquirente. Eles enxergam como custo. Ah, o serviço é melhor, o sistema é mais estável, ele não cai. Isso é obrigação. Isso não é uma coisa fabulosa que você está dando um produto primoroso. Não, isso é um serviço. É o serviço de captação de pagamento. Então vamos lá. Estabelecimento comercial. Chega lá um cliente, faz a compra, passa na maquininha do adquirente, o adquirente pergunta para a bandeira da operação, a bandeira vai lá no banco emissor e pergunta, tem crédito? Tem. Volta para a bandeira, volta para o adquirente, vai para o estabelecimento comercial. Isso aqui é uma cadeia. Olha só, o que o banco tem de importante, né? Vamos olhar aqui e vamos fazer um exercício. Um desses aqui vai desaparecer, ok? Ou seja, vamos procurar quem que é o mais fraco, o elo mais fraco dessa corrente. O banco emissor ele tem o quê? Ele tem o crédito. Débito não, débito é muito mais fácil. Débito é transferir de uma ponta para outra, essa coisa é mais simples que tem. Agora, crédito. O crédito é o seguinte, o banco fala, pode ir lá pagar sem ter dinheiro. Eu garanto, depois a gente resolve. Então, o banco emissor, nessa estrutura atual aqui, ele é essencial, ele que vai dar crédito. A bandeira tem as suas vantagens. Primeiro, que ela tem os programas de benefício que o pessoal gosta. Muita gente passou a usar cartão de crédito só por causa de milhagem. Eu conheço muita gente que fez isso. Gente até controlada financeiramente, todo o controle de orçamento. Mas eles têm também marca mundial. A marca mundial é um diferencial. Você vai em qualquer lugar do mundo, lá com o seu cartãozinho Visa, Mastercard, você consegue usar, mesmo seu banco emitir sendo no Brasil. Isso é uma vantagem muito grande. Já adquirente não, elas são locais, tá certo? E adquirente aqui, ela é vista como custo ainda. Então, eu digo que nesse sistema, no sistema é um elo mais fraco, mais frágil hoje. Vou falar agora sobre algumas alternativas. Carteiras digitais, Apple Pay, Samsung Pay, qualquer outra dessas carteiras que estão aparecendo, Google, etc. O que vai acontecer? Eles têm dentro um cartão. Você põe o cartão lá, pode ser digitalmente, né, virtualmente, e passa. Ainda tem o sistema de adquirente, tudo parecido. O que isso aqui representa de ameaça? Começar a usar esses celulares para pagar. Igual já está tendo celular com identidade, celular com CNH, daqui a pouco a gente vai ter o celular também para fazer pagamento. Tudo bem, se o background lá, o modelo ainda tem adquirência, etc., resolvido. Agora, se um dia esses gigantes falarem, ó, a experiência para o usuário é a mesma, só que lá nos bastidores, mudou totalmente a forma de fazer a transação e tirarem essa adquirente e pegar essa fatia do dinheiro, já era. A Apple fez isso com a indústria aí de música, por exemplo. Eles deram uma mudança no mundo inteiro. Todo mundo teve que se adaptar. Isso pode acontecer sim. Para o usuário, no mundo a experiência é igual, só que eles querem o que hoje? Crescer a rede de pessoas que estão usando esse sistema de pagamento. Hoje eles estão fazendo só isso, eles não estão olhando muito para lucro, eles querem isso. A Apple Pay vai chegar com um sistema de cashback aí muito, muito, muito sério. Então eles querem muita gente usando o sistema deles. Depois está todo mundo usando acostumado, aí eles podem mudar de uma vez, tá?
Blockchain e transferências. Não estou falando de criptomoedas, estou falando tecnologia de blockchain, tá certo? São coisas diferentes, não necessariamente a mesma coisa. O blockchain, claro, que é a tecnologia que alimenta as criptomoedas, eles são registros públicos, baratos, rápidos e confiáveis. Cada vez mais baratos, mais rápidos e mais confiáveis. Então, isso pode ser, por exemplo, usado, e diga-se de passagem, as bandeiras estão começando a fazer testes, experiências com o modelo de blockchain, certo? Ou seja, isso não é uma viagem, não, isso é realidade, eles estão testando. Cashback, como eu citei, né, o Apple Pay, mas cashback é uma coisa que pode suplantar até o sistema de milha de benefício. É, comprar e receber dinheiro de volta, quem não quer, né? É uma coisa muito atrativa. Soluções próprias. Grandes redes, se você tiver simplificação do modelo de adquirência, facilitação de tecnologia, cada vez fica mais fácil. Fazer outsourcing, ou seja, terceirizar a parte de dados, etc. Se começarem a se juntar grupos, eles podem criar as suas próprias soluções de adquirência, mesmo que o modelo não mude. Então, uma rede de supermercado, de varejista, de loja, ou até mesmo vários autônomos se agruparem, vários lojistas e formarem sua própria adquirência. Já comecei a ver um pouco dessas insinuações aí no mercado. Cooperativas, grupos de empresários, se juntando para formar a própria adquirente. Aí eles têm lucro com a adquirente que eles criaram e ainda vendem o serviço para quem quiser entrar. E esse aqui é um risco que poucas pessoas estão considerando. Fintechs, especialmente por causa do Open Banking. O que é o Open Banking? Os dados bancários são do usuário e não do banco. Essa é uma lógica que está sendo usada globalmente no mundo inteiro. Quer dizer que o correntista do banco, ele pode falar assim, quem quiser, quem eu falar que pode, vai olhar minha conta, todo o meu histórico de transação, tudo que eu faço dentro do banco. Sabe o que vai acontecer? As fintechs vão começar a analisar crédito quando você abrir essa plataforma. E eles podem começar mesmo você tendo conta em vários bancos, você consegue ter a capacidade de crédito lida de forma bem precisa. E isso pode ser usado por outros participantes para oferecerem o cartão ou o crédito ou outros modelos de pagamento que nem passem por toda essa estrutura que a gente falou. Ou seja, aquela solução que eu falei do crédito, ela pode aparecer de outro lado, só pelo fato de aparecer o Open Banking. Diga-se de passagem, os bancos estão preocupados no Brasil com o que o Open Banking vai fazer. As fintechs têm um histórico muito bom de tratar dados, tá? Esse é o forte delas, na verdade. Bem, quais são as minhas conclusões pessoais para terminar? As margens passadas não retornarão. Não adianta. Se você está se pautando por elas e fala que aquela é a tua métrica, aquele é o teu objetivo, dificilmente elas vão retornar, tá certo? A política de dividendos ela está incerta. Isso para mim é um impeditivo para investir na empresa. Eu não sei se ela é de crescimento ou de dividendo, eu não sei onde que eu colocaria ela, o que que eu esperaria, inclusive, nos próximos anos. A incerteza de substituição tecnológica é imensa, a gente realmente não sabe o que vai acontecer, certo? Isso atrapalha bastante a estipular como é que é o custo, o que que essa empresa pode ter, né, de segurança e qual é o prêmio de risco que eu deveria esperar para calcular os múltiplos. Quando você for calcular múltiplo, já calcula também com os valores projetados, né, pelo presidente. Não usa os passados, não. E seja até mais conservador. Ao invés de 2,3 bi, põe 2. Vai ficar mais fácil de você não ser surpreendido negativamente. É melhor ser surpreendido positivamente, né? A limitação de participação na carteira, então, para mim, se eu fosse aportar, ela teria um percentual muito, muito discreto da minha carteira e eu acompanharia esse setor e a empresa muito de perto, no mínimo trimestralmente, mas as notícias também eu ficaria com elas no radar. Bem, se você gostou, siga-me também no Instagram, eu sou lá o Bom Investidor. Compartilhe o vídeo para as pessoas que você acha que vão se beneficiar, que vão gostar desse vídeo, que vão enriquecer, né, ter seu conhecimento aumentado com isso. Inscreva-se também no meu canal aqui, tá? Aciona a notificação. Vamos conversar no comentário sobre o vídeo, o que que você achou, tá certo? E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.